Então, a gente vai começar com 3 vídeos. Primeiro, para a gente fazer uma conexão do que realmente é a cura e o que é saúde. E hoje a gente está tendo uma série de requestionamentos de tratar o corpo, porque hoje está vindo uma medicina integrativa, onde envolve curar todos os corpos, né? A gente ficou muito nessa terceira dimensão, acreditando que o corpo físico era a única realidade, né? E na verdade não. Na verdade ele é a última realidade, né? Para que a gente adoeça, ela aconteceu em algum outro campo. E hoje, com toda essa era da transição, a gente está começando a abrir os véus. E isso faz a gente começar, por exemplo, a perceber que a gente não é o único ser vivo do planeta, né? Da constelação. Hoje vocês já estão ouvindo sobre extraterrenos, sobre tecnologias que estão chegando para nos ajudar, né? O mundo vendeu uma história, Hollywood foi bem craque, né? Todos os filmes que veio de extraterrenos, sempre a gente tinha um medo que eles vinham, né, dominar a Terra, nos ajudar a não acabar com a Terra, né? Diferente, né? Então a gente está tendo agora a grande oportunidade de abrir uma consciência de quem realmente nós somos. Então a mesa foi um chamado que eu tive esse ano, né? Como eu coloquei lá no vídeo. É um chamado para cura. Eu sempre tive nas minhas terapias você vai ter que trabalhar com cura, você vai trabalhar com cura. E eu muito envolvido com os cursos que eu amo fazer, né, retiros, tudo. E esse ano, puxaram a minha orelha e falaram, escuta aqui, quando você vai acordar, né, mais ou menos isso. Então hoje nós estamos num momento de acordar, de despertar. Esse meu novo trabalho, ele faz parte dessa consciência que está nos chamando a acordar, tá bom? Então nós vamos ver primeiro, gente, uma fala de um psiquiatra, porque ele vai conectar com Hipócrates. O Hipócrates é o pai da medicina. E lá atrás, ele já falava o conceito de medicina. Tá, então, como vai funcionar? Eu vou passando o vídeo, agora que eu vou passar o vídeo, vocês desligam o áudio e o vídeo. Durante a palestra eu vou ver se eu coloco numa disposição para vocês visualizarem direito o PowerPoint, tá? Para vocês terem. As dúvidas, gente, eu vou pedir que vocês coloquem no chat. No final eu deixei uns 10 minutos, 15, para a gente responder. Se for alguma coisa que eu perceba que dá tempo, eu vou falar, olha, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A Lenira vai estar anotando oportuno a pergunta para realmente esclarecer algum ponto que não ficou claro. O que aconteceu, gente? Eu comecei a montar a palestra e era uma palestra de 1h30. E eu quis, na verdade, como eu me deparei com muitos conceitos, muitas coisas novas, eu falei, gente, eu não vou poder fazer uma palestra que as pessoas já conhecem. Como eu não entendi, eu vou passar tudo que realmente eu esclareci. Aí deu que eu tive que separar, fazer 2 partes, tá? Então vocês não se preocupem se domingo não conseguirem, se não poderem ficar até as 8 aqui, não se preocupem. Eu vou depois editar e disponibilizar para vocês depois olharem com calma e poderem compartilhar também para pessoas que vocês acham que estão precisando de cura, de alguma coisa. A pessoa é importante conhecer o que é, para não cair de paraquedas e não aproveitar a sessão, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu agora pedir para vocês desligarem os áudios e vídeo. Hipócrates, o pai da medicina, chamado pai da medicina, ele foi um médico grego que viveu entre 460 a.C. até 370 a.C. Alguns falam 377. Ele disse algo interessante que se relaciona com a psicossomática, quando ele falou que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem aquela doença. Interessante que ele recomendava, por exemplo, que pessoas com asma aprendessem a expressar melhor a sua raiva, além de outros procedimentos para outros sintomas que ele prescreveu. Então, é mais importante buscar entender que pessoa tem determinada doença do que doença aquela pessoa tem.
O que, claro, não diminui a importância do diagnóstico. O diagnóstico precisa ser feito pelo profissional de saúde para que o tratamento seja bem indicado. Mas o que Hipócrates sabiamente estava querendo dizer é que o profissional que busca uma visão completa da pessoa que apresenta certa enfermidade pode conseguir melhores resultados no tratamento. Então, a visão completa do paciente significa o quê? Significa pesquisar os fatores físicos, mentais, espirituais e sociais na vida daquela pessoa, ao invés apenas de focalizar aquele sintoma isolado do todo. Então, pessoal, uma coisa bem interessante, né? A gente, não sei, a maioria, alguns de vocês lembram que a gente tinha um médico clínico geral, a mãe engravidava, ele que acompanhava quando crescia, né, o filho, era um médico clínico geral e ele sabia tudo da vida. O que aconteceu com a medicina? Ela começou a se dividir e repicar. Então, a gente deixou de ter uma pessoa integrativa, Hipócrates, lá atrás, e a medicina virou mercado, né? Porque hoje você tem uma equipe para tratar de você. E o pior, o cardiologista te dá um remédio, o endócrino começa a recriminar, aí tem uma briga de egos. Então, se você não pega uma equipe que, quando você for no médico, ele fala, você tem que ir no endócrino, se eu conhece alguém, já pergunta se é da equipe. Então, a gente ficou à mercê de toda essa equipe que a gente tem que ter, não sei quantos médicos para se tratar. Porque Hipócrates já dizia integrativo. Agora nós vamos ver um vídeo, um terapeuta que é médium, né, que trabalha com o Dr. Fritz, né, que foi um médico, e eu queria que vocês atentassem o que ele vai nos falar, ok? Agora desliga os vídeos aí. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: mesa arcturiana, e hoje já trabalha com essa referência. Os chakras é o nosso campo energético. E esse campo energético, ele está totalmente alinhado com as glândulas do nosso corpo físico, do nosso corpo. Então, se você tem algum bloqueio na laringe, provavelmente, por anos você está com essa energia, você vai ter problema na tireoide. Se você tem questão no plexo solar, é a mesma coisa. Então, aonde inicia o processo um enfraquecimento das glândulas? Quando a energia eletromagnética está sendo bloqueada por muito tempo e isso vai começar a fazer adoecer o corpo. Ok? Então, com base nessa ligação entre os chakras e a questão do corpo, o Ricardo Mello é um palestrante, trabalha com o Dr. Fritz, e ele tem uma frase que ele fala que eu adoeço para me curar. Qual é o nosso papel? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Terra, mas eu tenho o dever de fazer o máximo para cuidar melhor possível da minha saúde física e da saúde espiritual. É o mínimo que se espera. Então, o que é cuidar da saúde física? É fazer aquilo que a gente recebe de orientação. Né? Então, assim, vou me alimentar bem, vou, sei lá, hoje, né, praticar atividade física, evitar alimentos que me fazem mal, vou tentar dormir bem. São essas dicas de médico mesmo, sabe? De medicina preventiva. Porque a gente está num corpo material, não tem como negar essa realidade. Então, para nós, em relação à doença em si, a psicogênese, né, como que as doenças surgem, por que elas surgem, a gente tem que buscar essa resposta no nosso coração. Por quê? Cada enfermidade, ela sempre vai me ensinar alguma coisa. Sempre. Paciência, determinação, persistência, tolerância, muitas vezes fé. Sempre a enfermidade vai me ensinar alguma coisa. Independente de onde ela veio. Né? Se a gente for analisar a psicogênese da doença do ponto de vista espiritual, normalmente o que acontece? A enfermidade, para ela se manifestar no corpo físico, ela vem da alma. Então, nós temos algum corpo espiritual que está danificado, vamos utilizar essa expressão. Os chakras, especificamente, que fica ali, né, na região do perispírito, do duplo etérico, eles estão desregulados.
E dependendo do local da desregulação desse chakra, isso vai bloquear o sistema energético do corpo espiritual. E de acordo aonde bloquear, você vai ter um problema de saúde ali. Então, sei lá, eu penso muita coisa ruim, eu estou com o chakra frontal bloqueado. Provavelmente eu vou ter problema no cérebro. O meu chakra laríngeo está bloqueado, vou ter problemas na garganta, inúmeros. Eu estou com gástrico, que é o chakra das emoções bloqueado, que é um dos mais populares. Você vê a galera, problema enorme na área intestinal, mulheres muito miomas. Então, assim, por quê? Porque está aqui. E aí, essa desregulação que se dá por questões emocionais, questões morais, faz com que uma enfermidade apareça. Qual que é a função da enfermidade? A enfermidade ela tem a função de expelir a energia negativa que eu criei. A função da enfermidade não é me matar. A finalidade principal da enfermidade é nos curar. Por mais maluco que pareça, mas essa é a finalidade. Então, assim, eu adoeço para me curar. Porque se eu tiver curado, eu não adoeço. Veja, Jesus não teve uma gripe. Então, vou fazer uns comentários aqui, reflexões aí sobre o que ele falou. Para quem eu pergunto, por que meu corpo adoeceu? Você tem que buscar a resposta no coração. Outro ponto interessante. O que tenho que aprender com as enfermidades? Paciência, determinação, persistência, tolerância, autoestima, amor próprio, fé. Então, o que é a doença? Cristina Cairo, que foi uma das primeiras que trouxe as emoções ligadas com alguma questão no corpo físico, já cantava a bola lá atrás. E aí, qual é o ponto de vista espiritual da doença? A doença vem da alma que está ligada aos desalinhamentos de chakras refletidos em nosso perispírito. Qual é o objetivo da mesa arcturiana? Tratar a alma, porque nós estamos totalmente desregulados de alguma forma, ok? Agora a gente vai ver uma cena do nosso lar, quando o André Luiz se surpreende do que ele morreu. Vamos ouvir esse diálogo aqui no nosso lar, ok? Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Um comentário aí sobre essa cena do André Luiz, né? Reflexões aí para nós. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico. Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano maus tratos. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só:
suicídio inconsciente. Tá? Qual é a grande gancho para a gente começar a entender aonde entra a mesa cristalina arcturiana? No campo etérico. Como é feita a consulta? A consulta você tem que estar dormindo, deitada, porque nós vamos tratar o campo etérico. Então, se a mente estiver desperta com o pensamento, ela vai interferir na leitura. E por esse procedimento, vocês estão vendo que é um tratamento que você não vai ficar olhando e perguntando durante a sessão. Você vai estar meditando e relaxando. A gente vai mandar fazer uma meditação juntos e você vai ficar 1 hora relaxando, como se você entrasse numa ressonância magnética. É isso que vai acontecer. E você tem que ficar paradinho para não dar nenhum erro na leitura. Porque se você mexer o braço, você tem que fazer tudo de novo. Não é assim? E é a mesma coisa no campo etérico. Ok? Então, eu queria começar já a explicar para vocês. Vamos lá ajudar. Já uma leitura interessante em relação a isso. Tá? Os arcturianos, eles têm uma visão dos nossos corpos, porque a gente sempre trabalhava com alguma mensuração de quantos corpos a gente tinha, né? Então aí eu coloquei uma divisão aí com uma referência de um curso em milagres, que fala que a gente está dividido entre a mente certa e a mente errada. Então o que é o eu inferior? É a nossa personalidade, é quando Marcos Adriano vive em função do gênio dele, do temperamento, né, da personalidade, e ele trabalha com esses corpos aqui envolvidos, ok? Então, o que acontece? Eu tenho o corpo físico, eu tenho o etérico, o astral e o mental inferior. E eles que vão influenciar. Então, o tratamento da mesa cristalina arcturiana está aqui embaixo. Porque o que está nos aprisionando a gente subir para uma consciência causal, búdica, átmica, aqui a mente correta, eu tenho que liberar essa energia que está me aterrando aqui embaixo. E eu tenho que cada vez aumentar a minha frequência. Tá? Nós vamos ver no domingo qual é o medidor de frequência que a mesa usa. Ok? E aí eu coloquei aí com mais detalhes esses corpos. Então, se a gente for ver o corpo físico, ele é o instrumento da experiência do mundo físico. Recebe impactos do corpo sutil. O corpo duplo etérico conecta o físico, o astral e base ectoplasma. Registra as doenças e lesões e crenças de outras vidas. O astral, que é o emocional, armazena emoções, traumas e desejos e memórias de outras vidas. E o corpo mental inferior, campo dos pensamentos, ideias e padrões mentais. Então a mesa arcturiana tem 2 ferramentas. Uma que é limpar os artefatos no corpo físico e a outra que vai trabalhar os outros 3 corpos, que é através das questões que a gente está carregando de vidas passadas. Uma coisa interessante quando ele fala aí que o corpo físico recebe impactos no corpo sutil. Então vocês lembram que quando a gente ia ter que fazer uma prova, quando a gente tinha algum desafio na nossa vida, fazer vestibular, FUVEST, a gente tinha desinteria. Olha só, o meu estado emocional provocava um desequilíbrio no meu corpo físico. Então é disso que nós estamos falando. E hoje vocês estão vendo que o mundo, né, não é que eu estou no Canadá, o mundo está com uma frequência muito baixa, a energia está muito negativa e isso que está nos adoecendo. Porque não esqueça o que o Hipócrates já dizia, não é olhar o corpo numa visão pequena que a medicina trouxe, newtoniana, que o corpo era a cura. Ele é o sinal vermelho para dizer que você precisa olhar com outros olhos
o que realmente está prejudicando a tua saúde, ok? Então, nós vamos trabalhar dentro desses 4 corpos nossos, tá? E eu coloquei aqui, gente, os protocolos, que é uma das coisas bem interessantes do curso, você tem que seguir um protocolo. O terapeuta não pode fazer de qualquer jeito. Cada um vai ter uma metodologia, mas a base da leitura da mesa, ela tem que ser fiel. Então não dá para misturar mesa radiônica com mesa cristalina. O pêndulo que a gente usa é só para mesa cristalina. Você não pode usar para outra coisa, porque ele está vinculado aos protocolos da mesa de limpeza. Então, a primeira protocolo que eu queria mostrar para vocês é o conectar o consulente à mesa. Então, essa é a mesa, pessoal, que nós vamos destrinchar ela. A primeira parte da mesa é colocar você na mesa. Tá? Então você vai estar na tua casa, no teu escritório ou no consultório, mas você vai estar deitada e nós vamos te posicionar aqui nessa área, onde vai estar o teu nome, data de nascimento, a cidade onde você está. O nosso cristal ancorador, ele vai ficar bem aí em cima de você e todas as perguntas, elas partem desse eixo aqui. E aí a gente vai determinar as equipes, vai começar a limpar o corpo com base nesta tua posição na mesa, ok? Aí a gente vai convocar todas as equipes. Então eu quero colocar aqui uma coisa interessante, né? Quando a gente vai fazer uma operação, uma cirurgia, a gente tem uma equipe médica que está aí. O anestesista, as enfermeiras, o instrumentalista, cardiologista, que se você tiver problema no coração. No corpo etérico, é a mesma coisa. Nós estamos trabalhando, lembram, gente, 4 corpos. E existe uma equipe que ela é convocada com o pêndulo. Então você vai ter a mesa e eu vou perguntando quem é que vai participar da Câmara da Lenira, da Teia, da Marta, né, da Márcia, quem que vai participar? É tudo convocado de acordo com o seu estado emocional. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, né? Uma dúvida. O que é consulente? Por que os arcturianos não nos chamam de paciente? E aí eu fui entender o que é consulente. Olha o detalhe sutil dessa mesa. Consulente, gente, vem de consultar. E paciente é uma pessoa que está na passividade, na espera. Ah, eu estou esperando para ser operado. Já ouviram falar isso? Ah, eu vou ter 15 dias que me foi adiada a minha operação. Vou ter que ter uma lista de espera. Na mesa arcturiana você não é paciente, você não vai esperar nada. Por quê? Porque o consulente que abre para se cuidar do campo etérico e espiritual é alguém que busca orientação, luz e expansão de consciência, não apenas cura física. E no paciente que nós estamos nessa dimensão, a gente é paciente. Por quê? Alguém que busca a cura física enquanto consulente indica a participação ativa do seu processo evolutivo. Então a gente fica fazendo operação em operação, não dá certo porque eu estou querendo curar um corpo que não é a origem da doença. Então eu penso que eu me curei, mas não me curei. Porque o campo da doença começa muito antes do que no corpo físico. Então uma pessoa, para fazer a mesa, ela tem que entender que ela está curando um corpo que vai ter um tempo para que o corpo se alinhe. Ah, e agora parei. Tem pessoas que automaticamente já começam a parar a dor. Tem pessoas que realmente começam a responder rápido, porque há um campo aberto. Então, quanto mais eu conheço o mecanismo da mesa, quando vocês vierem a fazer uma mesa, eu quis fazer uma palestra para vocês já estarem conscientes do que vai acontecer.
Então, você sabendo o que vai acontecer e não cair de paraquedas, você já vai mais aberta para que você alinhe a tua energia. Então, ponham na cabeça, gente. Consulente é aquele que busca, aquela que busca uma orientação de luz e expansão de consciência, que é o ano 2026. Eu já, logo no início do ano falei, 2026 é o ano número 1. E número 1, a relação que eu tenho que olhar para ela é a alma. Minha primeira relação. Não é com a minha mãe, com meu pai, não. É com a sua essência. Então não tem como não entrar nesse processo de cura. Ok? Na visão arcturiana, o ser que chega para o atendimento é um co-criador da sua própria transformação e não um receptor passivo de energia. Tá? Então a gente fala, esse médico não serve, né? Eu fui tomar passe e não resolveu. Quando trabalha-se com energia, ela está curando outra consciência. Não é só o corpo. O corpo vai se alinhar. Ele vai ser a consequência, mas não é a prioridade. Tá claro? Outra questão. Essa nomenclatura reforça o princípio da autonomia espiritual, onde o terapeuta é um canal e o consulente é um protagonista da própria sessão. Então, pessoal, é interessante isso, né? Porque Jesus, quando curava, o fiel logo ia para Jesus agradecer um milagre. E o que Jesus devolvia deste milagre? Não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então Jesus já estava nos dizendo que a nossa cura está dentro de nós, não fora. E é isso que a mesa arcturiana está focada em limpar. Uma das coisas que eu amei essa mesa. Marcos Adriano, quantos chips eu tenho? A mesa não vai responder isso. Eu tenho um obsessor, será que é minha irmã? Não vai responder. Eles não querem que você se aprisione na mente de novo. Não vai ter esse tipo de informação na mesa. Ela vai te dizer, limpamos isso, isso, isso. Acredite, foi limpo. Só que tem um detalhe, 50% nós fizemos, 50% a bola é tua. Então, gente, se eu não tiver comprometido com as recomendações, sair de briga, começar um processo de perdão, começar a aumentar que você é muito mais que o corpo físico, você vai continuar mantendo a tua energia numa frequência baixa. Conclusão, desalinhado o chakra, desalinhado o teu campo eletromagnético. Vai ficar doente? Vai, com certeza. Ok? Então, gente, quem são essas equipes? As equipes que nós vamos agora detalhadamente, eu quero mostrar para vocês que elas estão os comandos estelares, as equipes estelares, depois os mestres ascensos. Isso me chamou muito a atenção quando eu fui conhecer, porque eu tenho um elo com a Fraternidade Branca, Trindade Angelical, que vem da Cabala, Geometria Sagrada dos Arcturianos. Então, essa vai ser a equipe que quando você fizer a consulta, vai ser convocada para a sua sessão. Ok? Agora, vamos entender o que são os comandos. Onde eles estão? Os comandos estelares estão aqui. As equipes estelares estão aqui embaixo. Na sequência, Fraternidade está aqui, nessa coluna. Angelicais está aqui. Nós usamos 3 angelicais aqui. E na sequência a gente tem as geometrias sagradas. Então, primeiro passo para a leitura é a gente vai convocar primeiro a equipe de vocês. Montou a equipe? Aí a gente vai para a segunda parte que nós vamos ver no domingo. Ok? Mas a primeira questão são essas.
Agora eu quero detalhadamente mostrar para vocês o que representa cada uma dessas equipes. Então vamos lá. Comando estelar, eles estão aqui. Nós temos 5 comandos estelares. O que eles são, comandos estelares? Os comandos estelares, eles são agrupamentos de consciências ascensionadas, operam na lei do universo do amor e no equilíbrio cósmico. Então são comandos, naves, que são lugares onde eles dão sustentação numa dimensão maior. Auxiliam na reconexão das almas e mantêm ordem vibracional entre dimensões. Por que eles são convocados na MCA? MCA, gente, é abreviação, tá? Abrir e estabilizar o campo multidimensional. Organizar as equipes que atuarão na mesa. Direcionar limpezas, alinhamentos e resgates. E manter o campo consulente, acessível e protegido. Então, eles vão dar todo um suporte para que você esteja protegida em todas as dimensões. E eles que vão começar a fazer a convocação das equipes. Então, é o médico principal, né? A gente poderia fazer um alinhamento. Então, eu quis mostrar para vocês em que dimensões eles trabalham. O Mahatma, ele traz muita energia crística e búdica, tá? 12ª. Comando Santa Ametista, na 12ª e 7ª. Comando Santa Esmeralda, 9, 6. E o Comando Operação de Resgate, na 6ª e na 5ª. Os arquiturianos trabalham na 5ª dimensão e transitam até a 12ª dimensão. Então eles têm até formas diferentes, mas eles estão predominantemente muito próximo da gente para trazer essa tecnologia, mas eles transitam em todas essas dimensões, ok? O que são, então, o que eles trazem? Cada um tem uma especialidade. Comando Santa Esmeralda, restaurar o equilíbrio físico, emocional e mental. O comando Santa Ametista, elevar a tua vibração no campo energético. Mahatma, ativar a sabedoria crística búdica. Aonde ele nos conecta? Vocês lembram que eu falei que vocês vão ficar na mesa onde tem a chama trina? Então, eles estão trabalhando a nossa essência. Ok? Arquiturianos, que trazem as geometrias sagradas, ativar a consciência da geometria e da luz. E o comando de operação de resgate, libertar aprisionamentos. Contratos, vínculos que nós tivemos em vidas anteriores, e eles vão ajudar a tirar esses cordões, essas algemas aqui, ok? Que a gente se aprisionou nelas, que é a segunda parte da mesa, ok? Então, gente, agora a gente vai passar para os estelares. Estelares são equipes de apoio. O que eles representam? Então, vamos entender primeiro o que eles são, consciências multidimensionais. Junto com os arquiturianos, auxiliam a humanidade na transição planetária. São especialistas em cura, proteção, genética, expansão de consciência e reorganização dos corpos energéticos. Ok? E por que são convocados na mesa cristalina? Para auxiliar a cura emocional, mental e espiritual, proteger o campo do consulente, evitar interferências e desastres energéticos e transmitir conhecimento e reorganizar padrões vibratórios. Tá? Então, o que vocês sentem? A gente vai mexer com o teu campo. Então, há uma meditação que a gente faz inicial, onde o meu eu superior convida o teu eu superior para se conectar com a mesa. Então, é abrir o teu livro
E isso tem que ter uma proteção muito forte para não ter desvios. Então, por isso que é um trabalho extremamente protegido com uma estrutura que só traz luz, só. E a geometria dos arcturianos é a forma de comunicação, né? Eles não falam, eles mandam geometria. Por quê? A alma vai reconhecer o que ele está falando. Porque a alma entende essa linguagem geométrica. Porque desde o nascimento a gente nasceu de geometrias. Redonda, o ciclo e a origem dessa comunicação, ela está na origem das nossas células. É inacreditável. Tá? Quando eu fiz Geometria Sagrada, o curso, aí a gente se aprofunda nessa questão da origem das geometrias. Ok? Ô Marcos, Diga. eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Volta no quadro anterior, por favor. Aqui embaixo. Por que eles são convocados? Para evitar interferência e desastres energéticos. Isso quer dizer o quê? Durante o processo que você está mexendo na mesa, pode aparecer isso? Pode aparecer interferência? Pode. Ah, O que é? entendi. Por isso que eu falei para vocês, a mesa vai tirando camadas, Isso. o que está pronto para tirar. Ele jamais vai tirar uma coisa que está lá na profundidade, porque ele sabe que ele ainda está enraizado com um aprisionamento lá atrás. Então, à medida em que você vai limpando o teu campo, você vai se fortalecendo. E as coisas mais profundas, elas vão minimizando o poder que ela tem ainda de te aprisionar. Tá? Então, é o que eu falo para vocês, né? Às vezes as coisas não acontecem porque eu não estou pronto. E no campo interno é a mesma coisa, né? Aquela mágoa, aquela raiva, talvez eu precise fazer umas limpezas, que é o Ho'oponopono, todas as técnicas que são voltadas para a limpeza, né? Mesmo a radiônica, elas estão fazendo esse processo. Então, para evitar uma interferência que impeça o trabalho de dissolver o que já está pronto para dissolver, ela vai proteger esse campo. Então não entra coisa negativa, porque é só luz. Não tem como é muita proteção. Por isso que os comandos, gente, eles ficam dentro, protegendo. Então vocês imaginam assim, você está fazendo a ressonância, só que fora da ressonância tem uma cambada lá, mandando luz e as equipes trabalhando na limpeza. Mas ninguém entra. Dificilmente. A gente tem caso que houve, não tem nenhuma história mesmo na formação que teve alguma invasão de um obsessor, alguma coisa, nada disso. Nada disso. Certo. Espera que eu acho que a minha internet deu um... Não, falhou, mas já voltou. Já voltou. Já. Tudo bem? Ótimo. Falou, ótimo. obrigada. Pessoal, Obrigado. se vocês tiverem dúvida, vão perguntando que está no assunto, que eu já remendo, porque pode ser dúvida de mais alguém, tá? Se tiver alguma dúvida, vão me parando que dá para a gente ir esclarecendo. Então, aí está essa equipe. Essa equipe, a gente coloca os arcturianos, porque eles são a base da mesa, e através deles a gente convoca as equipes de suporte. Agora, o que eles atuam? Então vamos lá. Pleidiano, suavização emocional. Tá? Então você não vai sair nenhuma mesa que você vai ter um pesadelo, que você não vai sair nada disso. Né? Você vai ter sonhos, uma série de coisas, mas o impacto não vai ser aquela coisa que você sai mal de uma sessão. Não existe isso. Tá? Equipes de sirianos, remoção de interferências. Venusianos é maravilhoso porque é a cura no coração. Conecta com o comando de Mahatma e conecta com a energia de Jesus, a energia crística aqui. Reptilianos, e é bom esclarecer, reptilianos positivados. Tá? Os reptilianos, gente, eles são negativos. É os que atuam hoje na Terra. Greys,
não são ascensionados, eles são negativos porque o planeta ainda está numa frequência muito baixa. Os reptilianos que nós usamos e trabalham na mesa, eles são positivados. O que isso significa? Abriram mão de fazer o mal e se confederizaram na confederação. Então eles começaram a trabalhar para a luz e não para a escuridão. Então eles vêm trazer, e eles são poderosos na mesa, tá? Porque é coragem, foco e estabilidade. E os antarianos, lucidez e clareza mental. Ok? Então essa equipe, ela vai, dependendo, né, do seu momento, do seu campo, o que tem que ser turado, eles vão dar apoio para esse alinhamento que vai acontecer. Ok? E aí, a gente vai para a fraternidade branca, né? E é muito bacana porque a gente faz uma convocação especificamente para eles que são ascensionados e eles atuam, né, diretamente com a Terra, né? Eles são uma equipe já que trabalham para a sustentação, e Jesus, São Miguel, estão todos aí envolvidos, né? O que são os mestres ascensionados? Só para a gente entender. Eles são consciências luminosas que já viveram como humanos, ascenderam após múltiplas encarnações e atuam como instrutores, guias e sustentadores da evolução espiritual da humanidade. Por que são convocados na MCA? Para apoiar o processo evolutivo do consulente, auxiliar a reorganização emocional, mental e espiritual e ancorar virtudes que o consulente precisa integrar e atuar como guias instrutores durante a sessão. Tá? Então eles trabalham ativamente na mesa, tá? Porque eles estão bem próximos da nossa frequência. E aí, o que eles trazem na mesa? Uma conexão direta com a chama trina. Tá? A chama trina é a nossa alma, a nossa essência, é a centelha divina. Tá? E cada um, para quem não conhece, tem justamente, trabalham com virtudes e valores aqui. Né? O eu moria, vontade divina, poder e direção. Tá? Confúcio, sabedoria, iluminação e discernimento. A Rovena, amor incondicional, compaixão e harmonia. Amor puro aqui. Serafis Bey, pureza, ascensão e ressurreição. Hilarion, que era o mestre da cura verde, né? Cura, verdade e consagração. A mestre nada, paz, devoção e misericórdia. E o Saint Germain, transmutação, liberdade e transformação, que a chama violeta. Então, a maioria, quando faz a mesa, cai com o Saint Germain, porque todos nós estamos em processo de mudança, de transformação. Mas tudo para dar suporte à mesa. Ok? E aí a gente cai agora nos angelicais. Né? Nós usamos 3 angelicais. Mas de onde vêm esses angelicais? Então vamos primeiro entender o que são essas hierarquias. Elas são ordens de consciência luminosa. Atuam como mensageiros, guardiões, curadores e protetores da humanidade. E eles são convocados na mesa porque ele proteger o campo do consulente, auxiliar a cura e a missão de vida, transmitir mensagens e insights espirituais, sustentar limpeza, transmutação e alinhamento vibracional. Então, eles ajudam no nosso campo intuitivo. E ali em cima, eles estão conectados com a árvore da vida da Cabala. Onde eles estão na Cabala? Né? Eles estão justamente nessas posições aqui. Nós trabalhamos com o Camael, que está nessa posição, o Raniel e o Gabriel. E o que eles trazem, cada um especificamente?
O Camael protege as relações humanas e a disciplina interior. O Raniel defende contra forças do mal e harmonia no amor. E Gabriel é o mensageiro divino protetor da esperança. Tá? Então eles dão suporte na mesa, trazendo toda essa energia de alinhamento com a chama trina. Tá? É um suporte bem forte na mesa, para falar a verdade. E aí a gente entra nas geometrias. Tá? As geometrias, elas são distribuídas em 7 geometrias. E o que são as geometrias sagradas da mesa? As geometrias sagradas da mesa são símbolos multidimensionais, carregam códigos de luz e tecnologia espiritual, e elas são convocadas porque elas vão ativar os códigos de luz, que é o DNA, realizar resgates em linhas temporais, remover implantes, chips e interferências, acessar a verdade divina e dissolução das ilusões. Ok? E trazem lá em cima, né, informações ancestrais capazes de reorganizar o campo energético humano. Ok? Então eles trabalham justamente mais próximo das limpezas que a gente faz no campo. Ok? Né? O que eles trazem? Né? Shekimalé. Então, a Mosh, ativação do amor divino. O Azizaravat, acesso dimensional. Pequinair, equilíbrio da mente, emoção e corpo. Shekinah Zaitron, revelação da verdade divina. Shekimalé, ativação do DNA espiritual. Trambalá, limpeza profunda energética. E, de novo, alguma geometria conectada com a consciência crística, que é Filis Christus. Até a representação dela tem uma cruz. Né? Então vocês estão vendo que energia crística é parte da mesa, tá? Num campo sutil aqui lá da mesa. Né? Então, o consulente é reconhecido como um ser em expansão, participando ativamente do processo de cura e alinhamento. As equipes estelares atuaram na harmonização dos corpos sutis, limpeza de interferência, ativação dos códigos internos, conforme o momento evolutivo de cada um. E a chama trina sustentou a sabedoria, o amor, o poder, permitindo ajustes profundos na integração da nova vibração com o apoio dos mestres ascensionados e da Trindade Angelical. É essa estrutura que é montada para a limpeza. O terapeuta é um canal, consulente, co-criador da própria transformação. Ok? Então, parte 1. Então, pessoal, é muita informação, mas eu quis colocar detalhadamente, porque quando você vier fazer a mesa, você já tem a consciência que existe todo esse preparo para iniciar qualquer limpeza, né, de alguma forma. Então, eles fazem todo um procedimento de sustentar a energia e limpar. Então, por isso que a gente não entra em detalhe se é 1, 3, 4, 5 chip, que não interessa, pouco interessa. O que acontece que é interessante é que você faz a primeira mesa e faz uma limpeza. De repente você vai fazer a segunda e de repente aumenta coisas na vida atual. Por quê? Porque no domingo a gente vai ver como é consultado, onde está essa energia, né? Esses artefatos que você tem, ela está onde? Então toda essa equipe, ela está mexendo com uma energia que está de frequência baixa, então se você não tiver cuidado, qualquer deslize durante a sessão, você abre espaço para uma interferência. Então por isso
que há um cuidado de você, a gente escolhe um horário onde você vai poder estar deitada, né? Eu normalmente faço depois 9 horas, termino a aula, 9h15 marco uma mesa, que a pessoa já está meia preparada para dormir. Tem gente que a gente faz logo de manhã, que antes ela acorda, faz a meditação, volta a dormir, eu faço a leitura. Posso fazer durante o dia? Pode fazer. A única coisa que é fundamental é que você, 1 hora tem que ficar fora do mundo. Então, tem que ter um dia que você fica off, né, tranquila em casa, e aí a gente consegue fazer um alinhamento da mesa, de qualquer forma. Então, o que aconteceu? O primeiro curso que eu fiz esse ano foi os registros acásticos, né? E foi muito bacana, porque me abriu bastante esse conceito, né? Para entender que a gente não funciona na linearidade. Esse é um dos conceitos mais desafiadores para nós, né? Não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo aqui e agora. Então, eu quero te dar um exemplo como isso funciona. Então, você imagina que você foi para um lugar, seja na Europa, seja onde for, aí você chega num lugar, ou numa igreja, ou num lugar, e você fala, gente, eu já estive aqui. Quando você fala isso, você está vivendo um fractal teu. Aí você, do nada, vai num casamento ou em algum lugar e conhece alguém e você fala, gente, a gente já se conhece de onde? Ah, daquela vida, lembra? A gente aprontou bastante. Hoje a gente sabe que essa memória, ela está aqui, né? Agora, o que foi o grande questão que nos aprisionou? Porque houve uma manipulação no nosso DNA, né, nos filamentos. E justamente o véu do esquecimento é um deles, né? Então, isso dificultou, na verdade, a gente sair dessa dimensão. Por quê? Porque você tem uma antipatia por alguém, mas você não sabe de onde veio. Né? Gratuito. Né? Pode ser uma irmã, pode ser o vizinho. E aí, com esse esquecimento, como eu vou pedir perdão por algo que eu nem sei por que eu tenho raiva dessa pessoa, ou no trabalho, né? É porque existe, né, o karma. Né? Mas existe uma lição nessa relação. Lembra que a cura está o que eu tenho que aprender com isso. Então, quando eu perdi, né, tiramos, né, entramos no véu do esquecimento, eu esqueci também que eu sou uma alma. Apagou. Que eu sou como Deus me criou. Que a nossa origem é estelar, todos nós. Viemos de um plano espiritual, porque nós somos seres de luz. Então, gente, quando Jesus diz, aonde buscar o reino, Jesus? Quando Deus virá? Não verá Deus, porque Deus está dentro de ti. Nós esquecemos disso. E aí o sistema colocou mais ainda. Não, você não é filho, você é pecador. É diferente, você tem que pagar a conta aqui. Vocês estão percebendo? Então hoje, na Brahma Kumaris, eu sempre gosto de comentar essa frase. Quando eu entrei lá em 2004, eu sempre falava que a gente nasceu na melhor época, né? Aí você fala, como isso faz sentido? E hoje, gente, o que nós estamos tendo de acesso, né, à informação, de acesso a autoconhecimento, dessas verdades que estão acontecendo, nossos pais, nossos avós não tiveram. Né? Então, quando se fala que a gente nasceu na melhor época, espiritualmente, na consciência, para a alma, é a melhor época da gente ter nascido. Fora de guerra. As guerras estão acontecendo, mas existe uma outra guerra muito maior que está acontecendo dentro de nós. Então, eu não quero que uma das recomendações depois do atendimento não entre em discussão, não entre na frequência do mundo para sustentar o trabalho. Né? Então, a mesma coisa, você vai no médico, ele vai te dar para a vitamina D que você está sem, vai diminuir o teu colesterol e você tem que fazer a dieta. E aqui também tem recomendações para que você sustente o trabalho que é feito. E aí, no domingo, eu vou explicar quantas mesas tem que fazer,
como a gente vai ter o norte desse tratamento, como ele é feito, todos os detalhes, tá? Eu quis com calma, primeiro, fazer essa primeira parte, porque ela é fundamental vocês entenderem que o terapeuta é simplesmente o canal. Como Jesus foi o canal. Só que permitiu que o consolente cure a ele mesmo. Então, está dando de volta esse poder para nós. Isso que eu quero dizer para vocês. Porque à medida que eu vou... Gente, eu comecei, a primeira mesa que eu fiz, eu estava com 50 de hertz. 50. É lá no fim do poço. Foi o momento que eu estava nessa revolução. Eu tive um período aqui no Canadá no ano passado, que foi aquela noite escura da alma. Quando você perde, né, o norteio, e até que eu me debrucei, né, chutei um coisa, caí e falei, quando vamos curar juntos? É mais ou menos assim, né? Então foi um processo natural, né? Porque quando a gente tem esse processo da jornada da alma, é que a alma está chamando, a gente tem que olhar para isso. E naturalmente tive que tirar dente, inflamou, e olha, gente, o corpo deu um sinal, mas da onde estava vindo o sinal? Da alma. E quando você ouvir tua alma, você vai se curar. Essa é a questão. Né? Porque o corpo não adoece para não chamar atenção. Então a vida nos coloca assim, gente, a gente está num trânsito. Sinal amarelo já diminui a marcha. Sinal verde não ultrapassa. Então quando o corpo deu um sinal, a gente tem que olhar, estou com dor aqui, preciso ver. Mas não esperar quando você estiver já no sinal vermelho e bater o carro. Né? Nós não precisamos disso. Então a gente tem uma sina muito de dar muito poder para esses sinais. Que é um exemplo que a gente faz quando você volta de uma consulta com um diagnóstico, né, ou de câncer, leucemia, seja qualquer coisa. Meu mundo acabou. A gente sai fora do grupo. Não é para dar tanto poder para o corpo. O corpo está te dando um sinal que você precisa alinhar outra coisa, que é o teu emocional. E muitas pessoas que se curaram dão gratidão porque elas renasceram uma nova forma de olhar a si e olhar a vida. Então a doença, se eu começar a olhar para ela, o que a minha alma quer falar daqui para frente, por favor, se vocês tiverem um diagnóstico, não vai entrar na internet para ver quem morreu. Quem morreu é quem escolheu morrer. Agora, quem escolheu viver é o que nós temos que buscar. E essa resposta é o que o médium falou. Ouça o coração. Ponto. Né? A gente acorda de manhã com insight, com alguma coisa, 2 minutos depois, isso não vai dar certo. Aí ainda vai ligar para alguém para pedir opinião. Pior ainda, vai perder a fala da tua alma. Então, quando Jesus dizia, homem de pouca fé, espera um pouco. Voltou. Quando ele falou de fé, nós precisamos rever essa relação que a gente tem com a gente. Esse é o principal. Porque a mesa vai te trazer você se acolher mais, você vai ficar mais leve e você vai começar a perceber que quando a tua frequência está no nível onde você já está imune, né? A mesma coisa, né? Quando a gente está em imunidade, quando a vitamina D está mais que 200, 400, 500, no campo etérico acontece a mesma coisa. Quando eu vou estar imune? E hoje vocês estão vendo, né? Os médicos pedem para você não ficar no hospital, quanto menos tempo lá, porque às vezes você vai para o hospital e você pega você sai de um jeito e vai sair de outro. Pior ainda. Então hoje o hospital é um lugar mais visado. Por quê? Porque tem uma energia de ego, de corpo. Então está todo mundo, está toda uma equipe lá, negativos, né, sugando a energia. Porque só se fala isso. Né? Então quando eu começo a ter consciência de ir para uma cirurgia, numa consciência, vocês estão percebendo como isso muda de figura? Tudo acontece ao favor para a cura. Tá? E outra coisa que a gente aprende, e vocês têm que aprender, que é do Curso em Milagres, saúde é paz interior. E curar é abandonar o medo.
tem a ver alguma coisa com o corpo? Não. Consciência. Tá? Então a mesa vai trazer você começar a olhar para isso, porque você vai começar a ver algumas mudanças sutis. Não é uma coisa, ai, como eu tô... Não, já vou te falar que não, porque a gente tem histórias de longas datas, fractais, a gente tem uma série de coisas, só que a gente vai começar a trazer coisas que a gente foi do bem, não só coisa do ruim. Porque a gente pensa só em coisa ruim. Então o que eu atraio? Os meus piores fragmentos. As coisas que eu passei com dor, sofrimento, sem perceber. Eu preciso trazer a dor e sofrimento? Não. Todos nós passamos. Mas eu não preciso mais ficar escolhendo e me conectando. Então a mesa vai ter uma parte que ela vai limpar o que aparentemente está pronto para ser limpo. E à medida que você vai descascando a cebola, você vai tirando. Né? Mas isso há de eterno? Não. Se você está receptiva, ela vai num processo muito rápido. Então veja bem, quando você entra na sessão, a gente pendula para saber que frequência você está. E quando nós terminamos a limpeza, a gente mede de novo. E a gente consegue. Tem gente que sobe 1, já é o bárbaro, porque o corpo está se abrindo para mexer. E hoje foi 1, na segunda já vai ser 3. Então quando você chegar no patamar que é de fino, aí eu falo, olha, aí é só sustentar. Então não precisa ficar fazendo todo mês. Mas enquanto você não alcançar esse goal, que é justamente chegar no nível, como o médico fala, quando você vai tirar a medicação, quando você se equilibrar, seja psíquico ou alguma coisa, quando você toma remédio para dormir, problemas de depressão, quando você começa a se alinhar, ele vai tirando, né? Agora vamos diminuir, era 10, vamos diminuir para 5. E o corpo vai se acomodando. O corpo etérico, gente, é a mesma coisa. Nós precisamos ir acomodando as energias. Não é de uma hora para outra... Não, é o mesmo caso que acontece no corpo físico, acontece no corpo emocional, no corpo energético e espiritual. Tá claro? Gente, alguma dúvida? Estou esperando dúvidas aí. Então, gente, o que é inacreditável, né? Quando a gente vê os filósofos, né, Hipócrates, né, falando da medicina integrativa, e a gente perder essa base. Eu sempre gosto de dar o exemplo mesmo da justiça. Né? A justiça, gente, o símbolo, é uma deusa que está com os olhos vedados, né? Segurando uma balança. Né? De que forma ela está julgando as partes? Ela não está vendo, mas ela está sentindo. Então, da onde tinha que ser o princípio da justiça? Da alma, do coração. Nós somos iguais. Ninguém sai ganhando ou perdendo. Todo mundo sai ganhando juntos. E aqui a gente distorceu toda o alicerce das palavras. Os símbolos a gente perdeu. Só que agora está chegando as geometrias, tudo de volta. Os símbolos estão voltando. Porque eles te dão um sinal. Entendeu? De qualquer forma. Agora eu sempre falo, né, e eu gosto de dar esse exemplo, né, porque eu sempre falei, olha o coelho branco, olha os sinais, né? Aí chegou um paciente e fala, hoje quase eu não vinha na sessão, porque eu vi uma pomba na janela. Eu falei, não é para exagerar, né? Sinais a gente está falando coisas que abrem, não é coisas que vai te levar para um caminho equivocado. Mas aí isso vai depender de quem? Da tua frequência. Porque a gente tem 2 escolhas e eu já vou falar para vocês. Ou pelo amor ou pela dor. Tá? Só que nós podemos escolher o amor. Essa é a grande chave dessa transição. Tá? E uma das coisas é começar a olhar você como um todo. Né? Não só o corpo. O corpo é o carro, gente. O motorista que tem que ser cuidado. Né? Agora o motorista não está na direção. Está o ego. Esse é o problema. Tá, nosso gênio, nossa personalidade. Entendeu? Quanto tempo eu vou ficar levando essa perrengue? Vale a pena? Estou ficando doente por causa disso. Não vale a pena. Só que essa relação vai começar realmente a resolver quando eu começar a me relacionar comigo. A gente quer ficar bonito com o mundo.
né? Mas está sacrificando o bonito com você mesmo. Não está valendo a pena. Por ser aceito, porque nós entramos no mundo de competição, não de contribuição. E quando eu entrei na competição, eu entrei dentro da distorção de ser o melhor, de pisar em cima dos outros, de tudo que a gente está vendo aí no mundo é uma questão de consciência só, né? Agora, é o que ele sempre falou, ouçam quem tem ouvidos, né? Então, não é por acaso que vocês viram a divulgação, então, aqui, e porque estão abertos para realmente olhar de forma a saúde, a cura, de alguma forma bem diferente do que a gente está acostumado, né? A gente não é só o corpo, a gente é muito mais que isso, né? De qualquer forma. Ok? Bom, turminha, a mensagem de hoje era essa, tá? Né? A gente vai fazer uma segunda rodada aí com calma na semana, no domingo, tá? Que vai ser essa coisa bem detalhadinha, não quis passar feito um trator, tá? Deixa eu só ver Tem uma coisa. pergunta. Vamos lá, deixa eu ver. Vê lá. Quanto tempo demora a mesa e como vou saber o diagnóstico e o que ele importa? Então é o seguinte. A gente tem várias formas que eu estipulei. Você pode pegar um terapeuta que vai fazer a leitura da mesa e vai te mandar o relatório. Tá? O meu trabalho não é assim. A primeira vez que você fizer a mesa, eu vou pedir que você faça um pacote completo, né? O que é um pacote completo? Você vai fazer a mesa, você vai receber o relatório, só que nós vamos marcar uma segunda consulta. Lembra quando a gente vai no médico? Você vai fazer os exames e depois você traz aqui para a gente ter um segundo bate-bola. Eu faço esse esquema. Eu fotografo a tua mesa no final, tá? E quando a gente marcar 35, 45 minutos, nós vamos repassar a mesa junto com você. Então você vai acompanhar tudo que aconteceu na mesa. Tudo que aconteceu na mesa você vai ter. Depois você vai ter, assim, aí depois eu mando o relatório. Porque quando você lê o relatório, você já sabe e tem noção do que aconteceu. Quando você se familiariza com a mesa, aí, Marcos, vamos abrir a mesa? Só quero fazer a abertura. Aí você já está familiarizada. Na primeira, eu sugiro para você ter noção de como você comportou na mesa. Tá? E depois, quando você tem um retorno, você vai escolher um pacote. Olha, eu quero fazer só a leitura e aí a gente vai acompanhando. Lógico que eu vou mandar alguma coisa. Agora, o que eu tenho pedido? A segunda, fazer também completa, porque a gente faz um comparativo do que realmente movimentou o teu campo etérico. Então é bacana porque nós temos, depois de um mês, e depende, porque cada um, quando termina a mesa, eu vou perguntar quanto tempo, quando ela vem para o retorno para uma nova mesa? 20 dias, 30 dias, 35 dias, e ela vai te dizer sugestão. Tá? Eu não marco, eu deixo a pessoa super à vontade, sente o mês, tá? Não precisa, já marca, não. Eu não sou desses, já marca, saindo, não. Deixo super o consulente à vontade e ele remarca, só que aí eu comecei a pensar uma forma de facilitar esse acompanhamento. Quantas mesas eu vou ter que fazer? Isso nós vamos responder lá no domingo, tá? De alguma forma. Mas aí você vai ter que ter a mesma coisa que eu digo quando a gente faz um trabalho com numerologia e astrologia. Todo ano não fazemos a revisão? Né? Esse trabalho é a mesma coisa. Dependendo, se você tiver um baque durante esse período, uma perda de um familiar ou algo, né, que você desequilibrou, vamos abrir a mesa. Porque provavelmente você pegou lixo. Quando você cai é a mesma coisa, gente. Caiu imunidade, você é a primeira a pegar gripe, a primeira que está vulnerável. Caiu tua energia. Então, mesmo você indo num banco e está tendo uma discussão e você está com uma energia baixa, gente, facílimo de pegar artefato. Não é nem você que está discutindo, mas você pega as dores. Você não pega as dores? Por mais que você não é com você, você começa... Gente, você não fica com a raiva de algum deles? Ai, mas fiquei na raiva.
É o vigiar, gente. Jesus já dizia, vigia e ora. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele sabia que nós estamos sendo conduzidos pela mente. E eu preciso saber quem que está olhando aquilo, quem está julgando. Então, quando você começa a ter consciência desse trabalho energético, você não vai pensar só em você. Você vai pensar, não, espera um pouco. Eu vou ficar bem com essa história? Eu vou ficar em paz se eu responder esse e-mail? Porque você está preocupada com o quê? Com essa relação com a tua alma, né? Com o teu coração. Você entendeu? Então ela vai fazer parte agora. E isso a gente nunca cuidou, ou nunca prestou atenção. Aí a gente vai para os nossos avós, né? Quando uma visita vinha ver o nenê, e o nenê, aí ela ia embora e o nenê não parava de chorar. Aí a avó vinha, vamos pegar água com o azeite, lembra? Vamos tirar o olho gordo, né? Quebrar o quedrante. Gente, já tinha isso. Ó, a questão de energia. A gente nunca se deu conta. Aí você vai, né, tomar um passe no centro espírita, água edificada. Vai na igreja, água benta. O que é isso? O que é essa água? A água que hoje a gente sabe pela quântica que ela está cristalizada. Ela só vai fazer bem. É abençoada no sentido em que as moléculas de água se empoderaram naquele momento. Né? Não tem nada do devir. É tudo energia, gente. Então a gente funciona com energia. E aí vocês já viram, né, a experiência do emoto, vocês já viram aquele exemplo da criança que tem um vaso, ele planta uma semente e começa a falar, você é feia, e depois a outra ele fala amor, uma semana depois, o que acontece? Com uma criança fizeram isso, né, fazem esse exemplo para as crianças, né? Tudo é energia. Agora, como está a nossa energia? Como está a energia do Brasil? Como está a energia? Está mal. Está mal. E como eu vou dar sustentação para a minha saúde? Vou ficar doente. Não vai ter jeito. Vocês estão percebendo? Chakra totalmente desalinhado, chakra sexual totalmente aberto. Entendeu? Outra coisa interessante que eu vou comentar com vocês. Todas as mesas que tem questão no chakra sexual ou tem implante no órgão, no chakra sexual. Por quê? Porque é o da criatividade. É o que gera. Mas não é para ficar gerando filho no mundo só. É para gerar o que você faz, criatividade. É a nossa melhor versão que eu deveria estar criando energeticamente através do amor. Fazendo aquilo por amor, vocês estão percebendo? Quando a gente ama fazer alguma coisa, você está ativamente no órgão de co-criar. E a gente usou ele no nível físico. Conclusão, ele ficou aberto, porque ele está numa função errada. Aí você começa a entender por que a gente está tão vulnerável neste ponto. Porque a gente usa numa dimensão de terceira dimensão. Não é você ter prazer em tudo. Em tudo, gente, até abrir um vinho e curtir o vinho no final de tarde. Qualquer coisa. É co-criar. Co-criar uma energia que está conectada com a abundância da vida. Né? Não tem. Então, tudo que a gente faz com prazer, um prazer nesse nível co-criativo, ela está ligada com o amor, com a energia crística. E é um canal que a gente usa. Entendeu? Aí eu estava lá, né, uns anos atrás, aí veio um adolescente, né, todo feliz na consulta. Eu falei, nossa, eu pensei que ele tinha ganho alguma coisa. Eu falei, ai, que noite, fiz amor. Eu falei, você fez o quê? A última coisa que você fez foi amor. Sabe? Então a gente trocou uma palavra tão elevada, né, energeticamente, por uma condição, né? Quando você fala em expressar amor verdadeiramente, era o que Jesus estava expressando, né? Um amor incondicional. Né? E outra coisa, a gente tem que começar a perceber que a gente está fazendo muito mais para nós, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo, sem perceber. Quando eu entro nessa energia de cocriação, tudo que você faz não tem como não dar certo. Tá tudo, o céu se abre, isso que eu quero dizer. Porque quando você tem um propósito alinhado a isso, você pode perceber que você começa a conectar com pessoas.
que vão te levando. Você fala, gente, né, abre portas, né? Tem gente que até muda de BH, né, Milagre? Vai para outro. A gente é chamado, bro. Eu estou no Canadá, o que é isso? Eu tive que vir morrer aqui, né? Agora faz todo sentido, né? Porque no meio fica meio confuso, né? Mas tudo tem um propósito, e para mim é muito forte essa frase, não cai nenhuma folha seus desígnios, né? Tá tudo muito certo, a gente atrapalha muito, mas quem atrapalha? Nosso ego, né? Ô, Mar, tem mais. Vamos lá. Tem gente que está querendo saber, primeiro assim, como é que você entrou em contato com esse tipo de terapia e durante a sessão, a pessoa tem que dormir necessariamente ou pode ficar na cama tranquila, em silêncio? Então vamos lá. O primeiro passo foi o seguinte, eu sempre fiz trabalhos na minha jornada e sempre tinha algum terapeuta que falava, você vai ter que trabalhar com cura. Mas eu não via, eu trabalhei em centro espírita, mas eu trabalhava na sustentação, ou trabalhava na administração, passei pelo kardecismo, né? E tive uma tia que estava envolvida com Umbanda, acompanhei o trabalho dela muito, mas eu nunca senti. E eu já tinha sinais já, olha, um dia você vai ter que trabalhar com cura. Então eu precisei parar aqui no Canadá, a vida me trouxe, que eu saísse, então eu tive o tempo do mundo. Então a vida me chamou, e aí o que aconteceu? Eu falei, gente, eu preciso agora abrir espaço para isso. Então quando eu abri, gente, foi assim, fevereiro, o primeiro curso que eu comentei com vocês foi o registro arcástico, porque eu via muito disso, mas não bateu. Aí, por acaso, uma coelha branca desse curso, olha, vai ter um curso sobre a mesa radiônica. Eles, quando montam um curso... Não a mesa, você falou mesa radiônica, não é radiônica. Desculpa, a mesa arquituriana, né? Desculpa. Então, o que aconteceu? Quando entrei em contato com essas 3 aulas e comecei a ver as equipes, quando falou de fraternidade, falou de energia crística, depois tinha Buda, aí eu senti um chamado. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso. É um chamado, gente, que quando você é chamado pela alma, você se abre e a mente não questiona. Quando você está ainda com a mente conduzindo, você vai fechando, você vai criticando. Ah, não, mas é muito chato. Mas quando você abre o coração, você é tocada no coração. E aí aquilo começa a fazer sentido. Então eu queria, porque eu trabalho com o curso em Milagres, Cartas de Cristo, um curso de amor, é Jesus na cabeça, né? E quando eu vi todo o processo, eu falei, é isso aí, né? E não precisou. Outra experiência que eu tive bem bacana que eu quero compartilhar da mesa. Quando você termina o curso, aí você é iniciado. Tá? Eu fiz com 200 e poucas pessoas, do mundo todo tinha, né? O curso foi aí no Brasil, mas a gente tinha gente de Portugal, tinha eu aqui, tinha gente do... Enfim, aí chamam 5. Os iniciados é um grupo de 5, privativo com uma mestra. E você, quando você recebe, no dia seguinte você pode abrir a sua mesa. Só que numa condição, quando você termina a mesa, você tem que perguntar para o teu pêndulo. Eu já posso atuar ou eu preciso fazer um treinamento de 21 dias, autotreinamento. Então eu tinha que fazer por 21 dias, né? Não todo dia, fazer num período de abrir a mesa. E aí eu fiquei assim, não acredito que eu não vou... Fiquei frustradésimo, né? Aí eu me propus, na semana seguinte, eu mergulhei na universidade, fiz todos os protocolos, estudei aquilo, e no sábado seguinte, olha só como são as coisas, quando você está aberto. Eu já tinha um compromisso no sábado de manhã, mas eu acordei que eu precisava abrir a mesa. Eu falei, mas que estranho. Aí eu cancelei o que eu ia fazer e abri a mesa. E a mesa, quando eu terminei, lógico que eu perguntei. E era justamente para me liberar que eu já estava pronto. Aí, segunda coisa que aconteceu foi que eu acordava com alguém na cabeça. Então, até então,
eu fiz umas 20 mesas com pessoas que foram que eles escolhiam. Agora, olha só como você precisa estar aberto e não deixar. Aí eu cheguei, aí eu comecei a ter uma relação com o pêndulo. Olha, eu quero sortear, eu quero sortear nos grupos um aluno para fazer a mesa. Aí no dia seguinte, não era para eu escolher, eles iam, era para eu, durante a aula, com o pêndulo, eles escolheram. Mas eu não falei para ninguém, que eu estou agora escolhendo, não. Durante a aula, antes de começar, o pêndulo já falava, é essa pessoa que tem que fazer. Então foi assim que eu comecei. Então eu sempre digo para vocês, fé inabalada, né? Como é construído isso? Quando você vive isso. E hoje eu estou assim, fielmente com eles. Porque eu vejo que, na verdade, a gente é um canal. Né? Eu que curei? Não. Então, quando você entra nessa consciência de humildade, que você está fazendo uma coisa para a humanidade, não é para você, você tem todo o poder de mover montanha. Né? Só que a gente tem um obstáculo. A gente mesmo. Esse é o duro. Então, quando Jesus dizia que a gente ia ter que ter muitas mortes em vida para Nicodemos, é que nós temos que morrer. Morrer para quê? Para o Marcos Adriano. E é duro. Né? Porque você tem que abrir mão sem saber de onde vai. Mas as coisas vão responder e vão se encaixando. Aí você começa a se sentir segura. Né? Que eu não preciso me preocupar. Não é ficar em casa, né? Não. Alguém está te conduzindo, aí você se sente amparado. Por energia. Eu conheço quem é? Não conheço. Não importa. E agora é assim, não importa. Eu sei que alguém vai saber o que é o melhor. Não deu certo uma coisa? Não era para dar. E batata não era para dar, era que vinha outra coisa no lugar. Então você entra num fluxo de abundância, aí vem a lei da atração. Agora a lei da atração é muito mais do que visualizar casa, visualizar carro, faz parte. Mas é uma coisa muito maior. Quando você tem consciência que nós viemos para viver na melhor versão de cada um de nós. Eu fui chamado para isso. Né? Por isso que hoje eu vivo isso. Né? Me dá prazer. Acordo de madrugada. E tenho pique o dia todo. Parece que eu sou reenergizado. Né? Então é uma troca do além. Não sei te explicar. De qualquer forma. Né? É isso que vai acontecer. Outra, tem gente que quer saber se precisa estar dormindo realmente ou não. Não. Então é o seguinte, não precisa estar dormindo. Eu falo isso porque a gente tem dificuldade, né, de estar 1 hora. Se você tem, né, essa disponibilidade, por isso que eu falei que pode ser durante o dia. Porque eu preciso que você literalmente fique 1 hora. Eu até mando uma música, se precisar, que vai uma música que toca aqui, toca lá. Necessariamente eu até passo, porque ela vai dar 1 hora justinha. Então você sabe que a hora que terminou a mesa, você já sabe mesmo que faltou alguma coisa. Ela normalmente demora 1 hora, 1h10. Né? Eu fiz uma mesa, eu acho que 1h15. Né? Mas ela tem pelo menos um mínimo que você tem que estar disponível 1 hora. Tá? As pessoas têm mais facilidade de fazer nesses horários porque é a hora que elas saíram um pouco da matrix, já não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Se você tem disponibilidade, pode fazer. Tem terapeutas que fazem consultório? Tem também, tá? De alguma forma. Então tem várias formas, porque cada terapeuta tem uma sistemática de fazer. Né? E você vai lentamente, primeiro eu sempre sugiro fazer o completo, para você ter as 2 sessões, para você realmente ter a leitura junto. Pode ser que, olha, eu só quero que você abra a leitura e você me manda o relatório, você já pega o espírito da mesa e você não tem problema, a gente só faz a leitura e manda o relatório. O relatório você vai ter sempre. Fez a leitura, vai ser mandado. Tá? O que saiu vai estar tudo explicado lá. Só que assim, 11 folhas, né? As pessoas preferem. Eu normalmente faço um áudio depois de uma semana em MP3, fazendo uma síntese para você, quando estiver caminhando, fazendo, opa, deixa eu ouvir
o que realmente foi a recomendação da mesa, né? Então a gente dá depois da sessão, tem um suporte, que é algumas coisas que você vai fazer antes de dormir, você vai ter câmaras de tratamento para fazer, tá? Mas ela pode ser feita em qualquer horário, tá? A única coisa, você tá atenta para não deixar a mente interferir dentro da consulta, porque senão a gente vai perder. Uma leitura tem que ficar bem clean, né? É a mesma coisa, pensa numa ressonância magnética. Se você mexer o pé, vai ter que, vou ter que refazer porque a imagem não saiu. Só que nós não vamos fazer isso, nós vamos perder a sessão. Porque nós só vamos saber depois que, né, esse diagnóstico eu não vou ter, né? Então poderia ter limpado mais coisa. Então o consulente tem que 50% é dele. Então ele tem que ficar comportadinho lá para que a leitura dele seja, porque é do campo sutil, gente, é etérico, né? Então se eu tiver com um problema na cabeça, lógico que eu tô interferindo nesse campo, né? Então a leitura tem que ser clean, para a gente saber a tua frequência exatamente quando você está deitada, porque se você está com a preocupação, óbvio que vai estar baixa, entendeu? Então ela faz parte todo do processo. Então o que é bacana? Quando a gente consegue que você saia, entra numa frequência e sobe um já está super valendo, porque você abriu o campo. Não tem isso, eu quero subir 2 ou 3. E se caiu, é porque veio carga negativa que você vai precisar, não ia dar sustentação, e ela ia cair. Então faz parte também. Não é que caiu, ele se adequou para a próxima consulta. Então isso que é uma grande chave. E à medida que vai limpando, a tendência é você ir subindo, né, de alguma forma. Marcos Outra. Adriano, será que não acontece igual em cirurgia espiritual, deles anestesiarem a pessoa por alguma necessidade? Não, porque ele, como é num campo energético, a pessoa tem, às vezes, sente que está mexendo alguma coisa, porque eles não vão fazer cirurgia, eles vão limpar o bloqueio energético, né? Existem cirurgias, mas eles são muito no campo sutil. O que às vezes a pessoa sente um formigamento, alguma coisa, mas eles não. Tirou uma parte. Não é nesse nível, nesse tipo de cirurgia, né? Eles trabalham no corpo que vai evitar a cirurgia lá na frente, né? Eles estão te prevenindo de que realmente esse desgaste vai fazer com que você tenha que mexer no corpo físico, né? De alguma forma. Ok? A Letícia está querendo saber se você tem algum grupo do Carta de Cristo. Tenho. Tenho de quinta-feira, nós temos 2 grupos, um que é às 5h30 às 7 e outro das 7h30 às 9. Nós estamos na carta 3. Tá? Que alguém quer conhecer o Curso em Milagres ou a Carta de Cristo ou do Amor, eu sempre falo, vai assistir uma reunião e se você conseguir, eu quero ficar no grupo, aí você, né, você pode conhecer qualquer grupo. Pode ser o Curso em Milagres, mas a Carta de Cristo especificamente está justamente na quinta-feira. A gente tem 2 grupos. Marcos, como que você percebe que as equipes estão ali montadas, preparadas para você abrir a mesa e que está tudo alinhado? Boa pergunta. Então é o seguinte, a gente, por exemplo, a primeira sessão, eu peço que a gente eu vou fazer um WhatsApp com você, a primeira sessão, porque eu quero mostrar a mesa para você, o teu nome, tudo, e nós vamos fazer uma meditação juntos. E eu vou convocar. Aí eu falo, Ângela, pode desligar e deitar. E eu abro a mesa. Aí eu tenho uma segunda convocação que eu faço da minha equipe. E eu sinto no pêndulo, eu coloco o pêndulo, ele começa a rodar, gente, você não sabe a força que ele tem. Eu já sei que eles estão. Porque antes de começar eu faço com você, com o consulente, e depois eu faço a minha convocação aqui. Porque você já está conectado aí, e o teu nome já está na mesa,
já está conectando. E aí, quando eu chamo a equipe, o pêndulo me responde, já estamos prontos, e na hora ele começa, ele vai devagarzinho, meu Deus, tem horas que ele faz assim, roda e depois ele para, e eu sustentando. Então é a força. E o que eu estou percebendo? Cada vez a força está maior. Por quê? Porque o canal está mais aberto. Então, por exemplo, nós temos recomendação para abrir a mesa, como vocês vão ter. Quando você faz a tua ficha, vai ter umas recomendações. 24 horas antes de... É a mesma coisa, você vai tirar sangue. Não pode comer, tem que ficar em jejum. Você tem um preparo para fazer a mesa, para não interferir. Tá? Então, como eu sei, é tudo energia, Ângela, e você sente. Você sente alguma coisa. E às vezes eu me perco e eu falo, não, deixa eu fazer de novo, para ter certeza. E era justamente, e às vezes eu fico em dúvida e eu refaço de novo uma pergunta, porque às vezes eu me perco e é batata. Batata. E que preparo é esse? Alimentar? Antes. Olha, não pode beber, né? Não posso beber sim. vinho, não pode. Tem algumas coisas que. A mesma de vocês é a mesma da minha, né? Não ter um dia com energia de negativa, briga, de discussão, briga, alguma coisa. Então você tem uma responsabilidade, né? De fazer a minha parte. Então a minha parte. Mas é muito bacana porque. Não comer carne também, será? Não. Não, a carne sim, vermelha não. Carne branca tudo ok, mas a vermelha, mas se no futuro até carne branca, porque eles prezam muitos animais, os arcturianos. Eles têm uma preocupação enorme com a fauna, é impressionante, né? Então, mas eu procuro evitar também. Eu estou evitando, né? Eu não como carne vermelha já, mas normalmente peixe e frango ainda eu como. Por causa da proteína, essas histórias. Mas quando eu tenho mesas aí, eu procuro evitar. Então são esses preparos, para que meu canal também não esteja pesado, né? Ele esteja livre, porque é tudo muito sutil, de alguma forma, né? E aí você coisa. Então aí você começa a visualizar. Então o que aconteceu, Ângela? Quando eu comecei, logo no início, conectar, eles mandando as pessoas, as primeiras que eu atendi, né, não fui eu que escolhi, né? Aí eu comecei a perceber que eles eu já estava trabalhando, sem saber. Agora aí eu honrei, porque eu fiquei uma semana e mergulhado, eu falei, não. E eu realmente não estava preparado, porque quando eu fiz para mim, eu tive que abrir a apostila. Agora não. Então, os protocolos todos, e eu sigo fielmente, entendeu? E isso tem que fazer primeiro em você, né? Você só pode fazer se você realmente está pronto, né? Não é para você pegar experimento, nada, né? De qualquer forma. Então, o que é o período que eu passei aí nesse processo de treinamento foi muito mais um treinamento de conexão, né? De cada vez fidelizar a minha conexão, e cada vez mais eu estou percebendo que cada vez está mais forte. E é muito interessante que você sai com três arcturianos, e cada um tem a sua equipe. Por quê? Porque cada um tem uma especialidade. E você conecta justamente com o que você é bom. E é interessante, por exemplo, um exemplo, né? Eu tenho essa minha colega, eu faço 7 em 7. Quando ela pergunta das câmaras, ela faz 7, 14, 21. E eu falei, é por causa do número 7. E o meu não, o meu é 5, 10, 15. E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu abri uma mesa e eu perguntei para a minha equipe, câmaras, eu posso fazer de 7? Não, 5, 10, 15. Então, isso vai se adaptando conforme a tua energia e o teu trabalho. Porque, né, cada um tem uma forma, porque já tem uma habilidade. Então ele pega o melhor de você e ele usa a equipe que é apropriada na sua especialidade, porque eles também têm essa especialidade. Então flui. Então toda hora eu estou criando um relatório. Eu falei, gente, chega, tá bom.
Então, agora, o que veio intuitivamente? A gente tem um relatório, uma anamnésia com mais perguntas que você vai passar essa avaliação, não é aquela básica que eles dão. A minha equipe, que sabe o meu trabalho, fez eu montar uma anamnésia. Lógico, o Marco me ajudou, que é psiquiatra, porque ele trabalha e ele tem vários questionários que fazem com os pacientes, né? Para fazer pesquisa, tudo, e eu acabei moldando para a mesa arcturiana. Então, eu estou cada vez mais aperfeiçoando as informações. Por quê? Eu quero dar suporte para vocês de recomendações para vocês terem mais informação do que o corpo que tem o artefato está te mostrando. Porque se você tem uma coisa na garganta, é que você está engolindo sapo. E a energia está parada, porque o artefato fez você ficar quieto. Então agora, quando soltou, expresse do coração com leveza. Porque aí você vai usar o campo laríngeo. Se eu não consertar aqui, vai para a doença tireoide. Você está percebendo? Então você começa a exercitar onde estava bloqueado com uniformidade. Então você começa a exercer a tua energia alinhada com o teu corpo. Isso faz muita diferença. Entendeu? Muita diferença. Então as pessoas começam a dor... a minha dor acabou, não sei o que aconteceu. Começa a lentamente ver o resultado, de qualquer forma. Então é muito sutil o tratamento. Né? Lúcia, diga. É uma curiosidade, você saberia dizer qual é a origem da mesa? Assim, foi uma pessoa que sistematizou todos esses protocolos? Olha, então foi a Fernanda com o Renan, canalizaram esse trabalho. Esse trabalho envolveu 3 arcturianos, que são os mestres da mesa, e eles foram trazendo as ferramentas, selecionando. Então, para você ver que me chamou a atenção, tem coisa platônica, porque está ligado com a geometria. Então, é uma linguagem que os arcturianos conhecem, e Platão era arcturiano. Tinha uma ligação já com a raça. Né? Então, quem trouxe as geometrias, as catedrais, que fizeram aquelas mandalas, são tudo conectados com a arquitetura. Então essa mesa ela foi conectada com os dois que são instrumento. Todos os trabalhos do Renan e da Fernanda foram desenhados com inspiração deles. E eles iam... Ele conta uma vez, quando veio o negócio do Platão, eles estavam jantando e ele falando: gente, eu preciso pegar uma caneta. Você tem caneta aí? Ele conta. Eles estavam num jantar, né, jantando os dois juntos, e ele precisava da caneta. Então eles andavam com um bloco e uma caneta. Que eles passavam em algum lugar e eles tinham que escrever alguma coisa que eles nem sabiam o que era. Então foi montando tudo dessa forma. Sem o ego, sem a mente. Foi tudo. Então eles transcreveram simplesmente a mesa e desenharam ela de alguma forma. Então foi muito, muito bacana, né? Mais uma coisa. Diga. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a constelação, sim, eu já tenho um tema que eu vou levá-lo. Certo. Entendeu? E aí é trabalhado nesse tema. Na mesa também eu levo o tema que eu quero. Tem uma coisa que eu quero trabalhada, que me incomoda, e aí eu falo: Marcos, é isso que eu quero tratar. Não, você não precisa fazer isso porque eles sabem o que é, né? Eles vão ter umas perguntas quando você faz o formulário e eu peço para colocar uma observação em alguma coisa específica. Quando eu ponho o teu papel na mesa, atrás, eu coloco, olha, uma questão profissional, uma questão... Eu não preciso esmiuçar nomes, nada. Olha, eu estou com uma questão familiar, eu estou com uma questão social, e aí eu escrevo atrás. Mas a minha mestra falou: olha, é redundante porque eles sabem, quando ele entra no campo da consolente, ele já sabe o que está pegando. Então ele não vai se preocupar com as questões mundanas, mas as energias que estão te prejudicando em relação a isso.
né? Então, por isso que ele não entra em detalhes, a pessoa fulano especificamente. Ele não trabalha, ele trabalha a energia que você está se bloqueando com essa história. Então, ele está tratando não a situação, ele está tratando você, para que você eleve a tua frequência e quando olhar de novo para aquela situação, ela não vai fazer mais sentido. Porque você está descascando o véu aqui, ó, desse campo, né? E aí você começa a ficar mais consciente e se conectando com a melhor versão da Ângela. E quando você entra no coração, que você começa a ficar mais leve, aquela situação já começa a não Mas ter eu, poder. eu tenho esse feedback com você. Você vai falar para mim, olha, era isso, porque de repente eu nem sabia, né? E aí você fala, era isso que estava Olha, pegando. isso é de ancestralidade. Por quê? Tudo é perguntado no tempo. Isso aqui é na vida presente da Ângela. Isso aqui é da vida passada ou vida paralela. A gente vai saber. Isso a gente vai saber de onde veio. Da onde está. Né? Porque o que acontece? Uma coisa é decorrente da outra. Então, por isso que eu falei, às vezes você tira uma coisa do passado, aí ela volta na vida atual. Porque agora você consegue dissolver. Eu tirei uma membrana e aí, poxa, mas eu, em vez de melhorar a mesa, eu piorei. Eu falei, não é que você piorou, é que agora a gente pode limpar coisas que não estavam encobertas. E agora você está descascando, então, cada vez. Então, isso é um movimento de cada um. Né? Difícil te dizer, ó, vai acontecer isso ou aquilo. Cada um vai ter a dedicação, o envolvimento. O que eu percebo? O envolvimento que eu estou tendo com a mesa cada vez está aumentando a minha conexão. O envolvimento que você tiver na sua leitura, que 50% é seu, vai dar um resultado à velocidade que você se propôs a fazer. Quem vai determinar isso? Eu sou motorista, você é motorista. Né? Ele é um apoio. Então você imagina que o teu carro estava desregulado, eles foram lá, colocaram o óleo, apertaram as peças, bom, pode ir seguindo andando. Se você continuar andando no modelo antigo, fatalmente vai quebrar de novo o carro. Você está percebendo? Mas quando você alinha o carro está tinando, ai não, eu não vou fazer isso de novo, ai meu pneu, não vou desalinhar, porque aí você vai ver que o carro ficou melhor ainda. E aí você começa a ser uma melhor pessoa. Você começa a ser uma pessoa mais paciente. Tudo que o curso em Milagres nos propõe, ser a melhor versão, você trabalhando a tua energia, você fica muito mais consciente para alinhar isso. Entendeu? De qualquer forma. Marcos. Oi. Marcos, diga, Silvia. boa noite. Boa noite. E aí? Eu tenho uma pergunta, tudo bem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual a interferência do nosso mental em relação na utilização do pêndulo, né? Porque eu fiz o curso de radiestesia radiônica há muitos anos atrás. Sim. E eu sei o quanto que os nossos pensamentos interferem, né? Sim, sim. Então, nesse caso, você percebe que o nosso pensamento também pode truncar alguma coisa? Como é que é isso? Não, é bacana porque é o seguinte, quando a gente faz a nossa conexão com eles, que é a nossa prece, a gente convoca toda a equipe e você se compromete com parcimônia, imparcialidade, e aí você começa a perceber que quando você se propõe a ser realmente o canal, eu peço para eles que eu seja verdadeiro canal e eu estou aberto. Eu abro meu coração na abertura da mesa hoje. Né? Então, Marcos Adriano não tem atuação. Mesmo eu fiz para os meus irmãos, fiz para minha mãe, não deixei interferir. Eu fui fiel. Aí, o que eu diria? É um compromisso, uma responsabilidade que você adquire com a maturidade espiritual. Se você realmente se identificar, né, e reconhecer e se colocar na posição de canal, teu ego cai no lixo. Né? E eu não interfiro. Então, por isso que eu falei para você, às vezes eu fico em dúvida, que é meu ego, mas eu repito de novo, porque eu não quero ouvi-lo. Mas não interfere. Não interfere. Agora eu vou te dizer, não interfere porque isso é parte do terapeuta.
tá? Que não interfira também. Agora, você se compromete quando você convoca a sua equipe, estou me retirando deste lugar para vocês entrarem neste canal. É isso que acontece. E eu sou fiel. É por isso que Jesus, a todo instante, se retirava, né, dos apóstolos para ser fiel a Deus, a ser conduzido por Ele. Então, é maturidade espiritual isso. Né? Não tem... Então, é muito sério o trabalho, é uma energia pura de amor, e eu realmente, o que acontece? E outra coisa, né? Se você trabalhar com pêndulo, com energia, a gente também é tratado automaticamente, indiretamente, né, dentro do campo. E aí eu percebo que cada vez mais isso fica fiel. E esse é o treinamento que a gente faz. O treinamento não é... O protocolo todo mundo faz, é tudo certo. O importante é um autotreinamento em você de ser o canal. Desapegado, não existe mente, só coração. Toda vez que eu peço, né, vou evocar, eu ponho a mão no coração para não esquecer. Eu faço isso comigo. Eu não preciso fazer, mas eu faço. Porque eu quero fazer do coração. Porque o cardíaco tem que estar limpo. Então, o que eu dou? Não dou espaço para a mente atuar. Você entendeu? E Entendi, não muito vou fazer uma obrigada. mesa, não vou fazer uma mesa preocupado, né, Silvia? Eu não vou fazer uma mesa, eu vou uma mesa me preparando, que eu vou honrar, eu honro a minha disponibilidade, né? Então, tem dias que eu não estou, eu falei, né, não, vamos deixar para tal lugar, e eu já fico, quando eu já tenho os atendimentos, eu já me programo e já estou disponível. Então, é dedicação, né? Sabe aquele médico que você, né, é dedicado, que não tem hora, você pode ligar a hora que ele quiser, é mais ou menos aquele perfil de médico que é comprometido com a medicina, né, com o que ele gosta de fazer. E o terapeuta tem que ser assim, tem que ser fiel. Não é ele que conduz. Nem se, né? Então isso para mim está claro. E eu acho que também, Silvia, eu estou te falando dessa maturidade, mas eu acho que é anos de Curso em Milagres, anos dessa lapidação do Marcos Adriano, né? Eu acho que foi um trabalho no decorrer aí da minha vida, né? Eu estou te falando com firmeza dessa meu compromisso, dessa fidelidade, ela é uma maturidade espiritual do terapeuta, né? Eu não posso falar pelos outros, mas se a mente entrar, né, eu tenho que estar na frequência, eles. Não tem Marcos Adriano. Eu não me vejo na mesa, eu simplesmente sinto o canal. E se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu repito e eles me confirmam e não tem problema nenhum. E é muito bacana porque você sente acolhido, né? E você sente firmeza, não, eu não estava errado. E então você começa a ter confiança, não precisa duvidar. Nós estamos te conduzindo, não precisa ficar perguntando. E é rápido. E eu penso em alguma coisa, se de repente aparece algum sinal de alguma coisa, ah, tá, já sei. Eu quero contar uma coisa bem pessoal aí para vocês, mas numa semana anterior, eu sonhei com meu pai e com a minha mãe. Meu pai é falecido, minha mãe ainda está viva, né, mas está com demência, tudo. E aí eu tive um sonho nítido com os dois, que eles estavam numa mesa tomando café. Só que na segunda-feira seguinte, eu sonhei com a minha mãe na mesa. E na hora eu percebi, eu preciso abrir a mesa para minha mãe. No dia seguinte, terça-feira, isso é fidelidade, isso é um compromisso. Você entendeu? Nem tinha imaginado em fazer, e foi o máximo. Então, Silvia, como se adquire isso? Quando maturidade do profissional, né, maturidade do compromisso, o que eu posso ajudar a humanidade hoje, né? O melhor que eu tenho foi o que eu fui chamado esse ano para exercer, né? Então eu peguei isso como uma minha contribuição, né, para este momento, né, para a humanidade, né? Quando você tem um compromisso pelo todo, não pelo teu umbigo, né? Não é pelo meu ego, é diferente, né? Quando você trabalha, quando você ama alguma coisa que você faz e você se identifica, é porque tem amor, né? Então você não tem mente aqui, é difícil ter. Mente é quando você quer controlar,
quando você quer dar o palpite, nossa, como o cara é bom na leitura. Não. E se você me falar, olha, como o cara é bom, eu vou falar, não, a minha equipe é boa. Eu sou um mero, eu só fechei a porta, agora eu estou abrindo a porta. Diga, Silvia. Inclusive, Ouvi. você foi um excelente terapeuta floral há muitos anos atrás, pelo menos há mais de 15 anos, e eu tenho testemunho da minha filha, porque a minha filha, na época, tinha 15 anos Sim. e ela foi fazer uma terapia por um acontecimento na escola que deixou ela muito abalada, e ela era adolescente. E ela não gostou da psicóloga e ela falou: Não, não, eu não quero mais falar com ninguém. Eu falei: Não, então você vai falar com o Adriano, ele vai te dar um floral. Ela Olha, até hoje, ela tem 30 anos. Até hoje, ela fala para mim: Foi a melhor terapia que eu fiz, foi com o ai, que Adriano. legal. Não, Ela mas você vê não quantos esqueceu. anos, Silvia. Isso é 15 porque anos. foi tão interessante você lembrar isso, porque eu comecei mesmo, foi com florais de Bach. Foi com Já os era a florais. questão de cura. Foi, olha que coisa. Aí desviou depois de Você 30 atendia na minha anos. escola de yoga. Não é que louco? Olha, tem tudo a ver. Vocês estão percebendo como é interessante a Ele já vida, era né? curador. É, eu não sabia, né? Que coisa, né? E de alguma forma estava curando a mente, né? Estava curando de outra forma. Mas agora eu fui chamado realmente para entrar numa grande. Os estelares de luz, né? Estão sendo chamados, né? Para Evolução, né? despertar. É muito bacana, gente. É muito gratificante, né? De alguma forma. Então eu dediquei fazer com todo cuidado, estudei para montar essa palestra, montar outra do domingo, que eu quero que vocês tenham todos os detalhes da mesa, para vocês, quando forem fazer, seja comigo ou com outro terapeuta, vocês realmente vão ter mais familiaridade, vão absorver mais rápido o tratamento, né? Ok, bom, queridos, queridas, foi um prazer Muito aí. Temos um obrigada. repeteco aí no domingo. Não se preocupem se não puderem. Uhum. Aí nós vamos ver literalmente com mais detalhes como se processa a limpeza, tá? Mas eu quis que vocês tivessem um esclarecimento bem com calma do significado de cada equipe, onde elas se posicionam e com onde elas se conectam e onde elas mutuamente dão poder para a limpeza. Ok? Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada, Adriano. Beijo. Imagina! Beijo para vocês. Até domingo. Beijo a Até domingo. todas. Beijo, até. Beijo. Tchau. Beijo.